because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Well, I first wanted to make the film because of the shock of recognition of having lost a parent in a country that is not my home, you know. And so first it was understanding what that loss feels like and what that melancholy is that you live with forever after that. But then it was uncannily the road I had myself traveled from Calcutta when I left when I was 18, 19 to come to New York City where I've lived for more than 20 years. So, you know, I knew this, I felt like I was definitely born to make this book into a film. Aqui é a Angélica Hellish do Masmorra Cast. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala e do Cinema em Cena. Aqui é a Stefânia Amaral, do Cinema em Cena e do Discos da ST no Instagram. Aqui é a Samantha Brasil, do Cineclube Delas e da Partida Feminista. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje falaremos então sobre a cineasta Mira Nair, nascida na Índia, porém uma cineasta de diáspora, né? Hoje em dia tem residência em Nova York, nos Estados Unidos. Mira Nair, ela nasceu em 15 de outubro de 57 e cresceu com seus dois irmãos mais velhos, seus pais. O seu pai, o Amrit Nair, ele é um funcionário administrativo indiano e a sua mãe, a Pravin Nair, é uma assistente social que muitas vezes trabalhou com crianças analfabetas. Na idade de 11 anos, Mira Nair e sua família se mudou para Delhi, devido à transferência do seu pai. Aos 13 anos, ela saiu da casa do pai, foi estudar em uma escola missionária irlandesa católica localizada em Simia, onde ela desenvolveu uma paixão por literatura inglesa e passou a estudar então na Universidade de Delhi, onde ela se formou em Sociologia. A fim de obter a melhor educação disponível, Mira Nair vai estudar em escolas ocidentais aos 19 anos, onde a ela foi oferecida uma bolsa integral para a Universidade de Cambridge. Mas ao final ela recusou, acabou aceitando uma bolsa de estudos integral para a Universidade de Harvard. Não, é socióloga, né? Achei maravilhoso, porque você vê o cinema dela é muito político, né? E aí você vê a formação dela influenciando nisso. Não só muito político, como ele tem um olhar realmente de analisar questões da sociedade, mesmo com esse olhar de ela ser da diáspora, de pertencer àquela cultura, mas olhar de fora, né? Sim, é um olhar de estrangeiro, mas de dentro, né? Uma coisa assim meio dúbia. Interessante, né? E a diretora, ela primeiramente tinha a intenção de ser uma atriz, né? Além do fato da Mira Nair ter essa formação em sociologia, é bem interessante que os primeiros filmes com os quais ela trabalhou foram filmes de documentário, então ela tinha justamente esse objetivo de retratar a sociedade ao redor dela. E aí a gente percebe muito essa influência no primeiro filme que a gente vai analisar, né? Que é o Salam Bombay. Que ele é um filme de ficção, é ficcional, mas ele tem muito esse caráter de retratar realmente o que se passava nas ruas de Bombay, né, que é a cidade onde ele se passa, e com as crianças moradoras de rua. Então a gente percebe que tem muito essa coisa de mostrar como realmente era a vida dessas crianças.
primeiro filme abordado hoje no podcast será o Salaam Bombay, de 1988. Nesse filme, Mira Nair conta a história de Krishna, Manju e Chilum e outras muitas crianças pelas ruas de Bombay, atualmente é Mumbai, na Índia. Algumas vezes elas até conseguem um trabalho temporário, vendendo chá, mas na maior parte do tempo elas têm que pedir dinheiro para sobreviver e ainda tentar ficar bem longe dos problemas com a polícia. Essa é uma obra-prima, né, da diretora, e com esse filme ela foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né, foi premiada. Não, e o uso de vários não atores no filme, né, principalmente o elenco de crianças, que eram crianças realmente das ruas, e que dá um tom meio ficcional, documental, relembrando um pouquinho também o cinema da Agnes Varda, nesse sentido, né. Sim. Impressionante essa criança que é o ator, né, o Shafiq Syed, né, que faz o Krishna do Salaam Bombay, que ela tá apresentando esse ator aí, o menino tem uma interpretação digna Incrível. de indicação Oscar, né. Sensacional. Bom, não é à toa que ela ganhou o prêmio do Câmara d'Or, né? Que é o prêmio de diretor estreante no Festival de Cannes por esse filme, né? Que realmente o filme tem uma pegada muito interessante. Eu só fico assim um pouco incomodada, já entrando no filme mesmo, né? Ela pega como tem uma pegada nos 80 o filme, aquela trilha sonora dela meio... Ah, trilha sonora datada, agora você concorda comigo. Pô, não, mas é diferente. É diferente. Porque aqueles efeitos sintéticos que ela usa são completamente deslocados do filme. Aquilo, é um filme entendeu? meio com a cara dos anos 80 mesmo, tecladinho rolando, né, e tal, né, assim. Pois mas aquela realidade era pra, tipo, Hollywood, entendeu? Aqueles filmes americanos, não pra Índia. Mas assim, eu acho que não isso sei, faz a trilha não parte encaixava no filme. Porque ela faz um contraste, né, com a miséria todo e esse paralelo com o glamour, até de Bollywood também, tipo, tem os meninos no cinema, assim. Mas ainda assim, acho que a trilha foi uma tentativa nesse sentido, mas ainda assim concordo com você, super datado. Não foi um elemento a favor. Não, mas ó, não é problema, gente. Trilha Não é um também problema não datada. Eu só acho que aquele elemento sonoro de sons masterizados não encaixavam no filme mesmo, assim, pra mim eu não conseguia. Vamos lembrar que entendeu? o cinema indiano, ele meio que canibaliza o cinema ocidental também, né, cara? O cinema hollywoodiano. Que tava em moda nessa época era filme com trilhazinha de tecladinho. Sintetizador, entendeu? Então é normal. Então, eu vou largar aqui, entendeu? E tomar as pedradas possível, que esse filme aqui foi um dos filmes que eu mais gostei, tá? Os outros eu tive problema sério. Eu assisti algumas coisas assim e me informei um pouco sobre essa questão da história da Índia, né? Essa questão hard que eles têm de separação, né? Que, inclusive, muita gente fala que isso aí, de certa maneira, fez com que a Índia se mantivesse agregada, né? Não houve aquela diáspora, vamos dizer assim, como alguns locais. Mas, assim, a questão de castas na Índia e a questão do tratamento à mulher, né? Então, quando você vê uma diretora nesse nível, eu esperava isso da Mira Nair, tá? Não esperava que ela fosse uma ativista contra isso, mas eu esperava que, de certa maneira, essa questão do estupro e do abuso feminino fosse abordada de uma maneira mais pungente dentro dos filmes dela. Que a gente vai ter essa história aí, que é a história do menino Krishna, né? Que ele é de um circo, né? Ele trabalha, parece que ele trabalha junto a uma galera de um circo. Mandam ele comprar um alimento e ele tem que ir a pé, super distante. Quando ele volta, o circo todo foi embora. Ele ficou ali sem ter pra onde ir. Aí ele pega o dinheirinho que sobrou e aí sim ele vai em direção a Bombay, né? No cotidiano do menino Krishna, ele vai se tornar um entregador de chá, vai trabalhar ali naquela região, que é uma região de bordéis, tráfico de drogas, e aí vai aparecer uma personagem que é uma menina, até dentro dessa questão das castas, né? Ela é muito admirada porque ela é muito branca, né? Ela é muito clara, né? E na Índia é assim, quanto mais claro você é, mais você tem valor, né? Porque tem essas castas, sempre tem Brahmani, tem algumas castas poderosas e tem as sutras onde é o pessoal bem pobre, eles não podem nem tocar a sombra de uma pessoa de outra casta. E quando essa personagem ela aparece, né, que você vê que ela foi forçada aí bem jovem, tipo tem 16 anos pra ir pra um bordel, no filme não existe uma discussão, ele mesmo, o próprio personagem, o Krishna e os amiguinhos, que são todos crianças em torno de, sei lá, 8, 9 anos de idade, muito jovens. O pessoal fica desejando ela, mas não tem essa discussão, entendeu? Ela, posteriormente, ela vai se tornar alguém que, né, sei lá, ela tá interessada no traficante. Eu achei muito problemático isso daí, porque eu esperava de uma mulher que ela tivesse um olhar sobre isso mais politizado, né? Até pela própria história da Índia, que vocês já ouviram falar de um filme chamado A Rainha Bandida, da Fulan Devi? Não. Nunca ouviram falar? Eu posso me expressar pra vocês. Na Índia, ela tem a cultura do estupro de uma maneira, acho que vocês sabem, né? Uma maneira... Sim, vídeo aquele documentário, Filha da Índia. Filha da Índia, que aliás eu recomendo pro ouvinte, muito pro ouvinte de poder assistir. Muito.
Tem uma mulher na Índia que ela era uma lenda indiana, né? Que é a Fulan Devi, né? Nesse sistema, claro, patriarcal, onde eles vendem as meninas, né? Ela é trocada, acho que por uma bicicleta. É obrigada a casar com um cara de 40 anos de idade que estupra ela e a mãe dele vai lá se certificar que ele realmente estuprou. E ela vai contra todas as coisas que imporam a ela, dela ter que ficar com um cara mais velho, acaba voltando pra casa, sendo de novo estuprada e acaba se reunindo a bandidos. Tipo, Maria Bonita com Lampião, entendeu? Se tornando uma bandoleira. E ela tocava o terror, né? Até meio obscuro, assim, meio nevoado. A história dela é uma coisa bem... Tipo assim, ela nega algumas coisas que rolam no filme. Ela falou que ia botar fogo no corpo dela se passasse o filme na Índia. Tanto que esse filme aí, do Shekhar Kapoor, é proibido de passar na Índia, né? Eu acho que eu tô ligado agora que você falou. É muito cabuloso esse filme. Tipo, com os e é um véus, filme terrível, assim, né, Stefania? Nossa, Sim. eu vi, mas eu não vi ele todo, não. Porque ele é difícil de encontrar. Mas Eu te agora que arrumo, você falou, tranquilo. ele é pesadíssimo. Mas ele é verdadeiro, no sentido que, tipo assim, claro que ele romantiza algumas questões, coloca ela meio como um Robin Hood devolvendo pro povo, mas, cara, ela é uma lenda na Índia. A Índia teve a Indira Gandhi que foi assassinada, entendeu? Porque entrou no jardim que é proibido pra ela, assassinado pelos próprios seguranças dela. Então, cara... Mira Nair, cara, onde que você tá, meu? Entendeu? Eu fiquei assim, assistindo os filmes e vendo histórias assim de costumes sociais, de família e tal. Eu falei, caraca, quando se fala de estupro, até tem uma coisa no outro filme que, putz, deu vontade de bater a cabeça na parede. Uma personagem que também vai ter essa questão do estupro e do abuso, ela passa muito pano nessa questão. Como é que eu posso dizer? Ela não problematiza essa questão que é terrível, cara. Eu acho que ela problematiza sim, Angélica. Eu só acho que ela faz de uma forma leve, entendeu? Eu acho que ela consegue encontrar de certa forma, um equilíbrio no filme dela, de não ser só um filme denúncia com todo documental pesado. De uma forma um pouco mais leve, mas ela aborda. Eu não acho que ela tem que fazer um filme denúncia, entendeu? Mas ela fez personagem aí desse filme, essa menina que vai ser uma prostituta, no Salão Bombay. Porra, ela coloca a menina como uma pessoa perturbada, claro, né? Sofrendo esse absurdo de ter que parar num bordel, que ela vale a peso de ouro porque ela é virgem. E mais pra frente ela coloca ela como uma pessoa que, né? Meio interesseira e tal, sabe? É muito problemático, entendeu? Mas eu não sei, assim, eu não entendo ela como uma interesseira nessa representação, porque ela contrapõe a experiência da menina com as experiências dos outros meninos que estão na rua. Mas sem meias palavras, tá todo mundo na merda tentando sobreviver. Então a menina, ela é colocada quase como que um contraponto de que ela ainda, estando naquela situação, ainda tem, entre aspas, o conforto de não precisar se preocupar como os meninos da rua. Mas não que isso seja uma coisa boa pra ela realmente. É só porque ela tá vivendo essa miséria de outra maneira. Mas tem uma cena, mais pra frente no filme, aonde ela vai estar coberta de ouro, coberta de tecidos. E você vê que ela tá muito confortável naquela situação. Você entende? Onde ela mostra a foto do traficante. Não, mas ela foi seduzida ali, eu acho. Acho que rola uma síndrome de Estocolmo, né? O cara meio que seduz ela e ela acaba não tendo qualquer perspectiva de vida, ela acaba se apaixonando. Assim como a outra prostituta, que é a mãe da garotinha, também se apaixonou pelo cara, porque ele tirou ela da pobreza. Então ainda tem essa questão de você conseguir sobreviver, como a Isabel tá falando. Tudo bem, eu também acho que ela dá uma romantizadinha nisso, Mira Nair. E eu também acho que nesse ponto ela peca, porque ela romantiza essa relação da mulher com o homem. O cafetão também, né? Ele é o dono do lugar, praticamente, né? Ele manda em tudo, nas mulheres, nas coisas. E aí você vê a mulher sempre sendo uma coisa, né? Porque se ele manda nas drogas, que é uma moeda de troca, a mulher também vira uma moeda de troca, sem qualquer tipo de escolha. E pelo que eu entendi ali, a menina ainda não tinha sido prostituída quando ela tá coberta de ouro. Eles estão preparando ela pra vender pelo preço grande, pelo fato de ela ser virgem. Então ela tá naquela esperança ainda de não ser prostituída, porque ela tem a esperança do cara se apaixonar por ela e tirar ela daquela vida, que ele promete isso pra ela. Não só isso, ela tá pegando, por enquanto, o lado bom. Ela tá coberta de ouro, ela tá confortável, ela tá alimentada. Ela ainda não pegou o que é a situação da prostituição propriamente dita, né? Tem uma cena no prostíbulo onde as mulheres estão, tipo, sei lá, preparando ela pra profissão e estão mexendo no órgão genital dela. E ela fica chorando. O menino vai até lá ver o que tá acontecendo. Aquele prostíbulo ali é de pessoas bem pobres, né? Não um prostíbulo de luxo. É um prostíbulo super humilde ali, né? De pessoas bem humildes. Você pode ver pela casta, né? É um prostíbulo numa região pobre, assim. Bom, em relação a essa questão dela talvez romantizar e não abordar tantos temas, eu acho que ela evoluiu nos próximos 2, assim, em alguns quesitos que eu fiquei surpresa. Nós vamos falar mais
mais pra frente, assim. Só isso que eu tô pensando por enquanto. Assim, de não amenizar questões familiares, né, de pedofilia. Eu vejo essa diretora como uma diretora, como ela é de diáspora, ela fascinada por questões, entendeu, familiares e tal, culturais, e ela não traz o debate de coisas sérias, assim. Fiquei com a impressão que eu tô assistindo uma sessão da tarde da Mira Nair, entendeu? Tipo essas novelas, A Usurpadora, entendeu? A Paola Bratti, tem uma... A mina do segundo filme parece a Paulina Bratti. Caminho das Índias. Eu acho que, considerando o microcosmo onde se passa cada filme, que são sempre comunidades restritas, digamos assim, ela lança um olhar muito analítico nas micropolíticas, nas microagressões, realmente dessa coisa nuclear. Eu acho muito interessante como ela aborda isso. E até a questão da menina, eu acho que por ser um filme do início da carreira dela, o foco acabou ficando no grupo de meninos, e isso é uma coisa que a gente consegue perceber em outras diretoras que a gente analisou, que parece que às vezes no início da carreira elas não têm ainda a percepção de quanto elas podem explorar as mulheres como protagonistas. No começo, geralmente é o status quo, né? Um homem protagonizando a história como todas, entre aspas, né? Como geralmente as histórias são feitas, né? Então eu acho que isso ela vai mudando um pouco depois também. O Salaam Bombay, eu gostei bastante. Gostei desse filme, entendeu? Eu só achei problemática essas questões aí, entendeu? Nos outros, piorou, porque eu não gostei, entendeu? Do filme mesmo. Isso que eu ia falar, porque esse ainda é o mais duro dela. Dos 3 que a gente selecionou, é o mais duro. Tem uma questão de você mostrar a pobreza do criança de rua, o foco, que nem a Isabel tá falando, a questão das drogas, que é bem interessante, já que tem esse personagem aí, o Tilum, né? Que é o amigo do Krishna, que ele é viciado em heroína, cara. Então ele fica o tempo todo pedindo dinheiro pro menino. O menino faz trabalhos manuais, assim, tipo limpar gaiola, tirar pele de frango, as coisas mais terríveis, e ele acaba dando dinheiro pra poder ajudar esse amigo dele, que é um homem mais velho, né? E acaba que o Krishna, ele tem uma trajetória de adulto também, assim, né? Ele não é... Você não vê ele como uma criança, assim, ele trabalha, ele usa ópio, né? Acho que aquilo é ópio. E passa por tudo. E nesse ponto eu acho incrível que a garotinha, que é a amiguinha dele, ela fica o tempo todo pedindo, né? Eu só queria brincar. Cara, isso me tocou assim tão profundamente. Ela fala várias vezes no filme: você quer brincar comigo? Eu só queria brincar um pouquinho. Quer dizer, lembra que eu sou criança, né? De vez em quando. Porque as crianças simplesmente não são crianças no filme, né? E nesse sentido me lembrou bastante Incompreendidos do Truffaut. Né? Até aquela tomada final do filme, o menininho olhando pra gente, pra tela, é muito Truffaut aquilo. E você vê que ela foi chupando bastante coisas de cinema francês e tal. Eu achei bem interessante esse filme dela, que é quase uma denúncia, quase um documental. A escolha dela pelos não atores. Achei bem interessante, me surpreendi bastante com esse filme. Ela também aborda essa questão da exotização por conta do estrangeiro, porque ela tá olhando de fora, mas ela é do país, né? Mas em determinado momento da trama, a gente tem aquela moça que é gringa, que tá visitando ali, passando na casa do cafetão, e ele tá apresentando assim: olha, essa minha esposa, ela era prostituta, eu tirei ela, essa criança eu adotei, eu livrei ela dessa situação. E ele vai apresentando isso e mostra uma certa fascinação do olhar de uma pessoa dos países ditos de primeiro mundo com essa pobreza que a pessoa testemunha, mas ela não precisa vivenciar de verdade, né? Sim, a mulher olha pra ele, inclusive, com um olhar de apaixonado, né? A estrangeira lá, a jornalista. Até que ele começa a bater no cara, ela fica chocada com aquilo e vai embora correndo, né? Porque, ok, nem tanto, né? Nem tão exótico assim. Deixa quieto isso. É horrível essa cena, gente. Essa cena de violência, nossa, né? Tensa, muito tensa essa cena. É um filme interessante. Eu gostei, assim, como foi meu primeiro filme da diretora, né? Eu até curti, mas aí eu falei assim: esse que é o problema, viu, ouvinte? Quando a gente pega uma cineasta que a gente não conhece, ela tem uma longa filmografia, porque eu fiquei com a sensação que talvez os filmes que a gente selecionou, que a gente faz meio um apanhado pela época e tal, pela década, não é isso? Que a gente talvez não tenha pego, viu? Eu fiquei com essa impressão, sabe, ruim dentro de mim. Falei, caraca, eu tenho que dar uma outra chance pra Mira Nair, pra poder conhecer melhor o trabalho dela, conhecer coisas mais recentes e tal, né? Fiquei assim, né? Com essa dúvida na cabeça. Mas eu recomendo, veja bem, eu recomendo que as pessoas assistam o filme, porque tem questões que são levantadas interessantes, entendeu? Mas assistir com o olhar crítico. A gente que assiste cinema documentário, a gente assistiu aquele Nascidos em Bordéis, por exemplo, ou eu, no meu caso, aí com a Rainha Bandida Fulan Devi, que a Samantha falou aí, o Filha da Índia, né? Que é sensacional, está disponível na Netflix. Então, acho que a gente tem que pegar e problematizar essas questões. Eu fiquei meio assim dela não fazer isso. Tudo bem que ela não quisesse
de utilizar o cinema dela como palanque, né? Mas eu fiquei com a impressão incômoda que ela meio que passa o pano, entendendo isso daí, né? Que ela não quer trazer essa espécie de discussão pro filme, ela quer evitar isso daí, né? Eu não acho que ela passa o pano, eu acho que ela aborda e discute, mas ela aborda e discute com uma sensibilidade que é diferente da nossa ocidental. Então eu acho que aí, às vezes, é o modo de olhar o filme da gente enquanto ocidental, lançando esse olhar pra maneira dela criar essas tramas, sabe? Não, e também, além disso, Isabel, concordo plenamente contigo, ela também, embora ela veja os problemas sociais que ela relata no filme, né, até de uma forma denunciativa, ela, de uma certa forma, ela não tá demonizando a Índia. Porque geralmente a gente pega esses filmes pra relatar uma realidade ruim de algum lugar, inclusive no Brasil, por exemplo, como forma de demonizar aquele lugar. E ela jamais faz isso. Isso eu acho bem bacana. Né? Aquele filme de favela, né? Exatamente. E, pô, olha o filme, esse filme especial, gente, é Brasil hoje, é Rio de Janeiro hoje, entendeu? Eu não vejo nenhuma diferença de pegar esse filme que ela demonstrou aqui em 88, várias coisas a gente vê hoje aqui no Brasil ainda. Recentemente, uma reportagem aqui, são nos jornais, falando que um homem vendeu a filha, menor de idade, por uma vaca aqui no interior do Brasil. Sim. Não vou lembrar exatamente qual foi o estado, acho que foi no Nordeste. Coisa bem atual, muito próxima da gente, entendeu? É claro que pouco vaza, né? Chegar na internet para as pessoas poderem verificar, comentar e tal, né? Se horrorizar com isso é uma coisa muito atual. Exatamente. Quer dizer, é super atual o filme dela, né? Na verdade, o filme de 88 tá totalmente atual, acontecendo tudo isso aí, tá urgente, né? E comparar com o olhar exotizante do Quem Quer Ser um Milionário, por exemplo, que o Danny Boyle é o diretor, ele é britânico, então é um olhar justamente da metrópole sobre a colônia, como a visão já é diferente no mesmo tipo de história, que também aborda infância, pobreza, tráfico, trajetória de prostituição e tudo, mas já é outra maneira de olhar exotizada do ponto de vista de um homem europeu, né? É, exatamente, é do ponto de vista de um gringo, né? Esse filme é bem problemático mesmo, né? Bom, eu tenho uma coisa que eu tenho que citar também, que é impossível não citar pro ouvinte, que aparecem uns filmes assim, uns clipes musicais, é porque estamos falando da Índia, então, cara, vai ser a coisa mais sensacional. Tipo assim, Golimar é fichinha, sacou? Porque vai aparecer o pessoal, assim, os caras mega maquiados e tal. Tem blackface, cara, vocês viram isso? Nossa, blackface, gente, foi bizarro aquilo. Tem blackface nos clipes, assim. Criançada curtindo o cinema, você vê, porque a Índia é um dos maiores polos, né? Cinematográficos. Sim. E você vê a criançada lá curtindo o cinema, dançando. E, aliás, ela tem uma produtora, né? A Mirabai, né? Os filmes dela todinhos são feitos pela produtora dela, né? O que é maravilhoso. A mulher criou uma produtora de filmes. Sim, verdade. Ela produz esses filmes aí, né? Promessa pra mim mesma de procurar mais coisa da Mira Nair pra eu não ficar, tipo, a chata do podcast, entendeu? Falar assim, Não, e ela também, ela adora adaptar livro, né? Vários filmes que ela fez foi sob encomenda. Como Feira da Vaidade, por exemplo, que foi um super criticado dela, que eu assisti também. O Vanity Fair. É, isso aí. É um filme bem transgressor, na verdade, né? Porque, embora seja um romance de época, adaptado, igual a todos os outros de Hollywood, que ela faz bem aquela cartilha, ela faz, inclusive, nos moldes de sempre, é uma mulher que rompe com todas as tradições, né? Então é bem interessante a escolha dela por fazer esse filme. E agora, em setembro, vai estrear o próximo filme dela, que é Rainha de Katwe, que também é adaptado de um livro e é com a Lupita Nyong'o. A divulgação dele tá maravilhosa. Já quero agora esse, hein? Tô bem ansiosa por esse filme. Nossa, o pôster dele é a coisa mais linda que eu vi esse ano inteiro. É muito bonito. É gente. Muito bonito. Eu reparei nesse filme, assim, foi o último dos 3 que eu vi. Aí eu tive certeza, assim, que a Mira, ela gosta muito de filmar a chuva, né? Cenas com chuva. E é muito bonito. E ela aproveita a sonoplastia da chuva, assim, e filma aquilo muito bem. A fotografia é encantadora também, né? Aquelas paisagens e tal. E apesar de ser esse filme pesado, ele ainda é muito bonito e atrativo. Essa questão da chuva é até interessante. Eu não tinha pensado nisso quando eu assisti os filmes dela, mas se a gente pensar, o clima da Índia é muito marcado pelas estações de chuvas, que são justamente as monções que dão o título original ao próximo filme que a gente vai falar, né? Que é o Casamento Indiana, mas em inglês, no original, é Casamento das Monções, Monsoon né? Wedding, né? É verdade. Então, meio que o clima da Índia é marcado por essa estação de chuva, né? Just because India has gone global, should we embrace everything? What about our ancient culture, our tradition, our values? You are saying censorship is unnecessary.
Absolutely unnecessary. So what is your response, Mr. Bhatt? Let's take the example of America. The First This Amendment is not America. This is India. Em 2001, Mira Nair fez O Casamento à Indiana, original Monsoon Wedding, roteiro de Sabrina Dhawan, que retrata envolvimentos românticos durante uma tradicional Punjabi hindu, que é um casamento que vai rolar em Delhi, né? É um casamento tradicional da península de Punjab, família hindu, que é a religião, só pra falar. A família Verma se reúne em Nova Delhi para um casamento arranjado às pressas. Várias histórias se entrelaçam, retratando diferentes aspectos do amor e atravessando fronteiras geográficas, sociais e morais. Após um relacionamento fracassado, Aditi, que tem um nome impronunciável, a noiva, aceitou casar-se com Herman, esse daí tá mais fácil, hein? Um engenheiro texano, mas ela encontra-se apreensiva com a mudança para os Estados Unidos. Seus pais enfrentam o desafio de manter as tradições familiares, enquanto Dub, o responsável pelo cerimonial, apaixona-se pela empregada da família. E há também a presença da independente Ria e da adolescente Ayesha, que são primas de Aditi. Então nesse filme aqui a gente vai ter cotidiano, né? O quanto é complicado as questões de casamento e as tradições, etc. Todos os detalhes, né? Vai ter alguns contrapontos, pode-se dizer, né? A família, que você vê claramente que a família é bem sucedida, né? Pessoas de uma casta superior foram lá para poder realizar o casamento. E vai ter também contraponto esse daí, que é o chefe do cerimonial, que ele é uma pessoa pobre, né? Visivelmente pobre, conversando lá com seus funcionários. E tem muitas cenas dele com essa empregada, que é uma coisa meio onírica, se encontra com ela, um romancinho, assim. O que vocês acharam do Monsoon Wedding? Bom, acho que vale destacar de cara que foi um filme, assim, que ganhou bastante reconhecimento fora da Índia mesmo, né? Porque ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, foi indicado ao BAFTA também de melhor filme estrangeiro. Foi premiado como melhor filme estrangeiro no The British Independent Film Awards, e ele venceu o Leão de Ouro no melhor filme no Festival de Veneza, né? Então o filme teve uma recepção bem bacana, e eu acho que um tema importante que perpassa toda a obra da Mira Nair, pelos poucos filmes que a gente viu, é a migração, a diáspora mesmo, né? A migração da Índia para os Estados Unidos. Isso é um tema forte na obra dela, né? Eu acho que essa inquietação deve mexer muito com ela enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano, porque está presente tanto, muito forte aqui na Casamento à Indiana, como em Nome de Família, que a gente vai debater depois. Essa questão da migração e também a questão da tradição e da família em oposição à modernidade e às escolhas individuais, né, dos protagonistas dela, que também é uma coisa bem interessante. E nesse sentido eu acho que o que mais é legal nesse filme, com esse ponto, questão dos noivos mesmo, do casamento, porque é ainda um casamento arranjado, onde os noivos são apresentados pelos pais e eles decidem se eles aceitam ou não aquelas pessoas para se casar, né? Então não é aquele casamento arranjado que os pais forçam e os noivos nem se conhecem. É uma decisão que tem que ser aceita por ambas as partes, né? Mas que a noiva, ela tinha um outro envolvimento que não era o noivo dela, uma relação amorosa anterior. E aí, em um determinado momento da história, ele fala para ela que ele iria ficar com ela, ele queria casar com ela, mesmo sabendo, né, que ela tinha tido até as vésperas do casamento esse outro relacionamento, e ele fala alguma coisa assim, que diferença faz se a gente se conheceu em uma balada ou se a gente se conheceu porque foi apresentado pelos nossos pais, né? Então mostra, assim, a decisão deles, ao mesmo tempo que confirmando esse aspecto tradicional do casamento arranjado, mas confirmando a mudança de hábito que seria o noivo aceitar uma relação extra-namoro, digamos assim, dela, e que a decisão parte dos dois, né, de permanecerem juntos. Não, eu acho bacana também que aí faz outro contraponto, que a Mira Nair, nesse ponto, nesse filme em particular, o Casamento à Indiana, ela liberta as mulheres de todas as formas, né? Essa noiva que conhece o cara na véspera do casamento, o noivo, não tinha nenhuma empatia por ele, tinha um amante, digamos assim, porque o cara também era casado, e a Mira Nair não demoniza ninguém no filme. Não demoniza a menina porque ela é amante, não demoniza o fato dela ter tido um homem antes do namorado, do noivo dela, ela não casou virgem, por exemplo. Então é muito bacana esse olhar que ela tem sobre as mulheres desse filme particular. A prima dela, que é abusada pelo tio, né? Quer dizer, ó, um spoiler aí, gente. A prima dela, que é abusada pelo
pelo tio. E aí, como a família trata essa situação é interessantíssimo. Muito. E a gente não pensa que vai ser daquela forma, né? Vão ficar todos contra a mulher. E pelo contrário... Ela toma uma tapa na cara quando ela conta isso daí da mãe dela. Não, ok. Foi um choque. Gente, é uma sociedade ultra conservadora, mega patriarcal. Então, assim... Mas depois, a reviravolta que ela faz pra personagem é lindo. Eu chorei na hora que eu vi a cena que o pai lá, expulsa o irmão o cara, né, e tal, né? Expulsa o cara que era o bambambam da família, né? O tido como o mais rico, o que seria o novo patriarca da família toda. Expulsa o cara e fica do lado dela. Eu achei lindo aquilo, e sabe? o sentimento de culpa do pai dela ali, de nunca ter percebido aquilo, né? Como é que eu nunca vi isso? Mas ele fala que nunca percebeu isso e tal, mas aí depois fala, não sei nem o que fazer, entendeu? Você vê assim que ele fez essa concessão, isso sou eu, tá? Não me xingue. Ele fez, ele fez essa concessão aí de expulsar esse cara. Já tava se preparando pra abusar outra criança, cara. Entendeu? Exatamente. E ele sai, tipo assim, tristão, e é só o que dá pra ele, entendeu? Porque essa personagem aí que sofreu abuso sexual recebe muito mal a notícia. Primeiro tem a questão da credulidade, a questão da não sororidade, isso é óbvio, né? Porque a gente tá falando de pessoas que funcionam nesse nível bem patriarcal, né? Onde a mulher não tem direito. Ela acaba até cedendo, porque ela não tem condições de ficar com o cara porque ele é casado, lá, o cara que trabalha na televisão. E ela vai ficar com o cara porque o cara aceitou ela. Então eu vejo ela como uma personagem também meio... O filme demorou pra engatar pra mim, entendeu? Esse desenrolar do estupro acontece praticamente nos últimos 20 minutos do filme, né? É porque tem muitas subtramas também, né? São muitos personagens no filme com muitas tramas, todos eles. Não são personagens pobres. São personagens que todos foram tridimensionalizados ao longo do filme. Não é assim um personagem de passagenzinho, só um mero coadjuvante. Todos realmente têm a sua história de fundo ali. E eu acho que ela trabalha bem muito isso, assim. Tanto é que os filmes dela são longos, né? Todos os filmes dela têm pelo menos 2 horas de duração, não são filmes curtos. Mas olha só, rapidinho, voltando a essa questão da não sororidade pelas mulheres mais velhas que culpabilizaram a prima que foi abusada e tudo mais, eu acho que se a Mira Nair não fizesse dessa forma, primeiro dando uma quebra, todo mundo demonizando a garota como ela sendo a culpada pelo abuso ou não querendo acreditar nela, se ela não fizesse isso, seria pouco verossímil a história. Muito fácil. Ficaria romantizado demais o lance da gente, sei lá, partir pra cima do cara, acreditar no cara dela. Não seria verossímil a história, sabe? Esse filme tá na Criterion, gente. Entendeu? Eu até fiquei pensando, por que Salomão Bombay não tá na Criterion e esse tá? Entendeu? Desculpa, eu achei um grande novelão, cara. Entendeu? Esse negócio parece um casamento grego versão da Mira Nair, pô. Maravilhoso. Mas os filmes dela são novelões mesmo. Ela faz isso, ela tem essa pegada sempre, entendeu? Mas mesmo sendo novelões, eu acho que ela não cai na resolução fácil das coisas. Ela faz uma coisa mais moderna, então, e coloca algumas questões que antes nunca apareciam nos filmes dos anos 70, mas ela também não problematiza isso de jeito nenhum. Ela coloca os caras, entendeu? No alto do bagulho. E a mulher sempre aquela coisa servil, entendeu? Por mais que elas queiram se posicionar contra esses costumes... Então, Angélica, vê Filha das Vaidades. Ah, Você vai gostar mais. Vou ver. Não que seja um filme bom, não é isso, não é? É um filme padrão, quadrado. Não é um filme quadrado, é um filme padrão Hollywood normal, que a mim não chama muita atenção, entendeu? Mas pelo menos assim, a personagem mulher do filme, que é a protagonista, é ultra forte. Aê. E ela quebra todas as convenções de tudo, sabe? Mas eu acho assim, ó, de novo, assim, pensando nessa formação dela enquanto socióloga e na formação dela de documentarista e comparando essa filmografia dela que a gente analisou com a produção cinematográfica de Bollywood, por exemplo, o cinema de Bollywood, ele tende a criar fantasias, né, em suas narrativas, né? Sim. As histórias, elas são feitas sempre com muito romance, comédia, ação, musical, dança, tudo no mesmo filme, de uma maneira que vai te criar um mini mundo de 3 horas e meia de duração, onde tu vai se inserir, vai ter um entretenimento fácil, longo, que vai valer o dinheiro do ingresso, né? E que vai te desligar de toda a realidade que tá ao teu redor. E já no cinema dela, de novo, pensando nessa formação dela de socióloga, a gente percebe que ela tá fugindo desse padrão. Ela tá tentando criar uma maneira de olhar essa sociedade. Então as mulheres nem sempre são
Empoderadas? Não, elas nem sempre são empoderadas, porque as mulheres da Índia talvez nem sempre sejam empoderadas. Algumas sim, outras não, né? A sociedade, ela é machista, então vai ter os valores tradicionais da família, da cultura, da religião. Questão de castas e tudo, né? Tudo não tem como embutido fugir disso, nessa visão. Então eu acho assim que talvez não seja o cinema mais transgressor, mas ele é um cinema que ele retrata muito bem a sociedade que ele tá virando os olhos para. Bom, eu discordo que ele não retrate bem, não. Mas tudo bem. Porque pra tu retratar bem uma sociedade, você tem que mostrar todos os aspectos dessa sociedade. Ela mostrou a família desse segundo filme, é uma família visivelmente de uma casta superior, entendeu? Sim, mas é a questão da classe média da qual ela pertence, né? Com exceção daquele primeiro filme, do Salam Bombay, que retrata a realidade das crianças de rua, depois ela olha pra ela mesma, pra classe média, que tem acesso à educação, que vai pra universidade, não tá falando de algo que ela não conhece. É mais ou menos a questão... Ela tá falando do universo e da zona de conforto dela, né? Mais ou menos, não é isso? Isso. E nesse sentido me lembra até um pouquinho Que Horas Ela Volta da Ana Mulaer, que ele vai nessa mesma ferida. E tem pessoas também que não gostam pelo mesmo motivo, que acham que ela critica pouco a coisa. Eu acho que tem uma pegada similar aí nessa crítica eu gosto muito de Que Horas Ela Volta, só pra constar que nesse sentido eu... Não, e isso também lembra a questão da Chimamanda, né? O livro dela, americana, né? Ele trata também de uma classe média nigeriana universitária e que tem muitos empregados domésticos que são do interior do país, que tem motorista, cozinheira e tudo mais. E que quando a gente pensa em Nigéria, a gente pensa, não, vai fazer um filme sobre guerra civil, vai fazer um filme sobre pobreza, ou um livro, no caso, né? O livro americano ainda tá sendo adaptado. Também vai ser a Lupita a protagonista. E a própria Chimamanda, ela fala que esse é o perigo de uma história única, né? Porque a gente cria uma visão daquele país ou daquele povo como uma massa uniforme de pobreza e miséria. Exatamente. Não, existem várias realidades, E ela gente. quebra esse olhar, pois é. Isso. Ela traz essa visão dessa classe média indiana. Não é a realidade de toda a Índia, longe disso. Mas ela traz essa realidade que ela também existe, né? O problema, pra mim, é quando o cineasta, ele até porque ele não tem percepção de outra realidade, entendeu? Talvez ele não consiga falar com toda a propriedade, ele mostra uma realidade que também não existe, entendeu? Aí é problema. Mas assim, eu entendo, entendeu? Por que vocês gostaram. Só que eu acho que, né, ela perde, entendeu? O espaço, que é um espaço importante, né? Que eu vejo das cineastas, delas trazer esse problema a baila pra discussão. Isso é uma visão minha pessoal, entendeu? Um exemplo, tá? O personagem que é o chefe de cerimonial, que cuida da cerimônia, que ele é visivelmente pobre, o personagem dele é muito mal construído, cara, no filme. Então, com uns devaneios e tal, e ele o tempo todo falando no celular. O personagem dele não agrega absolutamente nada pro filme, a não ser pra ter um desfecho onde ele vai casar com a empregada, gente. Isso eu concordo um pouco. Eu acho que ele destoa da narrativa porque ele é um alívio cômico no meio da história, que é majoritariamente um drama. Verdade. Ele é o personagem mais deslocado ali pra mim também. Tá bom. Mas tem, assim, ele é um alívio cômico, mas tem outros elementos de humor, assim, no filme, assim, entre a família e tal. É um filme com o astral bacana, apesar das tretas que rolam. Em relação a Mira não ser crítica da situação, eu acho que ela tem alguns lampejos, assim, tipo, no momento que a família vai tirar uma foto, tem uma frase do fotógrafo, que ele fala pra uma personagem maravilhosa, acho que é Elia, né, que é a prima dela, pra ela se sentar aos pés do Senhor. Então, assim, ela tem essas marcações de crítica. Quando fica sabendo do abuso, aquela mulher fala, nossa, mas você vai brigar por causa de uma coisa tão pequena. Nossa, essa frase foi chocante. Tão pequena. Você vê que ela tem essa revolta, né? Também. Não, até o filhinho lá, o irmão da noiva, parece ter trejeitos, né? Mais afeminados e tudo mais. Tentando indicar que o menino pode ser homossexual, alguma coisa nesse sentido, que o pai já quer colocar ele no colégio interno, porque ele tem que aprender a ser homem. Ela coloca isso no filme. É uma questão, mas tudo assim, eu acho que ela faz tudo isso de forma bem leve. Ela não faz nada, todas as críticas dela, as críticas sociais que ela coloca, críticas de comportamento, dos costumes, tudo isso ela faz de forma leve, ela dá sempre uma quebrada, e eu acho interessante esse cinema dela. Mas tá tudo lá, as questões estão todas lá no filme, uma forma entendeu? também no entretenimento, né, que ela faz, que é novelesco mesmo, mas nesse entretenimento você vai interiorizar isso, assim. E, gente, eu sou suspeita, porque, assim, um melodrama bem feito, como eu gosto, também sabe? Eu gosto de melodrama. Eu também, adoro melodrama. Eu gosto de bons diálogos, cara. O filme também tem diálogos sofríveis, assim. Cara. Angélica de não, filme, gente. Eu fiquei com o olhinho brilhando
vendo assim, ai, que romântico aquelas coisas. Ai, meu Deus, o casal principal. Ai, nós podemos conversar. Ai, mas o que eu tenho pra falar? Ah, vá. Então, fiquei surpresa também. Logo, foi o primeiro filme que eu vi dos 3. Logo no início tem aquela cena no programa de TV que chega uma senhora toda séria, assim, e ela simula um orgasmo, né? Tipo assim, pra câmera. Que bagulho surreal. Aquilo é muito louco, cara. Tipo, no filme... Ela é tipo uma voz famosa de... Ela é dubladora de filme pornô, eu acho. É incrível aquilo, porque é muito surpreendente, assim. Eu falei, porra, isso vai ser Isso foda. eu achei legal, mas eu achei que meio tosco, assim, ficou todo mundo cascando o bico, e ela mó constrangida, sabe? Mas foi divertido, assim, eu falei, cara, foi um começo surpreendente. Né? E nesse caso, a trilha, eu já gostei bastante, eu achei bem, assim, mistura, isso que a Isabel falou, que eu também notei, esse conflito entre o moderno e o tradicional, a trilha tem muito isso, porque é uma música típica, mas modernete, assim. Tem uns toques eletrônicos, então eu gostei bastante da trilha. E a animação da abertura minimalista, muito massa. Eu gostei do personagem, vocês não gostaram? Ele é meio Agostinho Carrara, assim. Total! Né? Eu achei bem divertido, assim. Uma boa referência. É, porque ele quer se dar bem ali, né? Ele tá sempre à margem, que não se dá bem de tudo, toda Até forma, o figurino né? dele é muito Agostinho Carrara, assim, as roupas Verdade. dele. E tem umas cenas lindas, assim, que eu fiquei intrigado porque que ela fez mais de uma vez, que tem os homens e umas flores caindo sobre eles, assim. Bonito demais, gente. Coisa maravilhosa. Tem umas viagens do cara lá, assim, aí ele fica assim, ai, ela quebra os copos, todo mundo usa copo de 99, né, isso é verdade. Esse copo que a gente compra na lojinha, eu também gosto de comprar. Assim, é que esse copo americano de bar, né? É, de bar, né, e tal, copo de boteco, copa, é flor. Sabe, é uma cena que não tem caracas a ver, entendeu, com a trama. Mas é bonito, é estético, sabe? Ai, meu Deus, pra mim é um uso de slow motion desnecessário. Enfim, assim. Ó, isso é bom, sabe por quê, gente? Normalmente a gente só elogia, entendeu? Angélica, aquela cena dos copos caindo é porque naquela hora a vida dela tá em cacos também caindo. Olha, meu Deus, só, eu preciso desse homem. Tem várias imagens também dela sendo olhada através do vidro, da janela, do espelho, aquela vida meio multifacetada. Tem várias coisas nesse sentido, assim, que é bem bacana a fotografia do filme. E tem chuva de novo, tem umas cenas maravilhosas na chuva, né? O final, o casamento tem a chuva, né? E ele queria tanto que fosse a cobertura com um pano impermeável, porque poderia chover. No fim tá todo chove. mundo dançando e mistura, né, as castas e tal. E aquela outra cena super perturbadora também, que ela tá com a amante no carro. Super pra frente também, né? Essa cena foi legal. Que a polícia chega e ela dá o cano e vai embora com o carro, pois é. Ficou muito cara bonito. É péssimo, muito. Né, meu? Que ele não apoia nada. O telefone dele começa a tocar e a esposa, e ele deixa lá os policiais falando assim, tu tá com as mãos pintadas. Assediando ela. Mas aí ela é massa que ela é esperta e pega o carro e vaza. Garota faz muito bem, faz muito bem. Eu achei a atriz muito parecida com a Chloe Grace Moretz, só que uma versão indiana, assim. Ela me pareceu a Paola Bracho, com força. Só fiquei esperando. A usurpadora! Que isso, Angélica? O pior é que ela parece a Paola. Tem um pouco de Paola. Elas falam uns termos muito bons, tipo fucking Cosmopolitan, falando da revista nova. É muito bom esse diálogo do carro, gente, é maravilhoso. Fucking Cosmopolitan, é maravilhoso. O primeiro filme que eu assisti com diretora foi, na verdade, o Kama Sutra, né, cara? Vocês lembram desse filme? Ainda. Febre do VHS e tal. Que tem um subtítulo que é qualquer bagulho, cara. Que é tipo assim: Kama Sutra, A Tale of Love. Meu, que love, cara. Nem Kama Sutra tem no filme. Só pra mencionar, porque, gente, esse filme tá cheio de gente famosa, tá tipo Indira Varna, entendeu? Do Game of Thrones, ela é esposa do Oberyn. A Sarita, o nome dela é Sarita, onde que ela é indiana, cara. Nem aqui, nem na China Ocidental ela é indiana. Mas é um filme que é visualmente belo, belíssimo, e traz a questão do Kama Sutra somente como background, praticamente, né? Pra falar de questão de desigualdade, a moça é expulsa porque ela acaba transando com o cara lá. E também não acrescenta absolutamente nada. É um filme, tipo, só não é
não uma Glória Pérez, porque aí é zoeira a Glória Pérez, mas é quase isso, entendeu? Quase uma novela clone, assim. Então tem que Não, louca pra ver, para, Angélica. Que isso, adoro Clone. A noveleira, né? Já Gente, estava escrito. Eu tô vendo aqui que esse Kama Sutra era também com o Navin Andrews, que era do Lost e do Paciente Inglês. Que é o Said, galera, pra quem não sabe. Isso. O Said, que é o perdão do palavra, não vou falar, mas ele é o gostosão lá, assim, ele é o... Não, e aliás, o noivo dela que chegou lá, né, de fora, era um gato, né? Eu fiquei pensando, gente, como é que ela não quer trocar aquele cara apresentador de televisão horroroso, nojento, por esse cara que é um gato? Pois é, o cara é mó gatão. Pra mim, a fechação de tampa de caixão desse filme que vocês elogiaram tanto aí, é quando essa personagem que sofreu abuso sexual, aí chega o galã dela, cara. Aí tem uma cena no final, chegando o galã com aquele olhar de, agora eu vou resolver todos os seus problemas. Ué, mas é claro, tá todo mundo feliz, todo mundo tem que encontrar o amor, ué. Poxa, nem que seja pela, né? Mas foi igual ao final de novela das 8, todo mundo casando, Caraca, entendeu? por isso eu não assisto novela, gente. A última novela que eu assisti foi o Clone mesmo, vocês querem saber, né? Ontem, né? Eu gostava das brusas da mina. Ai, gente, que velhice. I kept hearing Ghosha's voice in my head. Pack a pillow and blanket. See the world. You will never regret it. That is how I came to America. And you got your name. Come. Maxine will be waiting for you. Baba, is that what you think of when you think of me? Do I remind you of that night? Not at all. You remind me of everything that followed. Every day since then has been a gift. Gogol. Nosso último filme abordado será o filme de 2006. Mira Nair fez The Namesake. Foi apresentado em alguns festivais de cinema, por exemplo, de Toronto e Nova York, né? Que é baseado num romance. Ela gosta de fazer adaptações de livros. Nesse filme aí, ele vai retratar as lutas do Ashok e também da Ashima Ganguly, que são imigrantes da primeira geração do oeste indiano, da Bengala Ocidental, para os Estados Unidos. E os seus filhos nascidos na América, que é o Gogol, Kalpen, conhecido também para quem conhece, ele é o Kumar, né? Daquela comédia do Harold Kumar. E ele fazia House também. Ele fez House também, né? Eu até lembro quando eu fui assistir o House, eu falei, opa, o Kumar, quando é que ele vai perguntar de hambúrguer? Então o filme ele passa principalmente em Nova York, no subúrbio, né, de Nova York, e vai mostrar toda essa trajetória, né, tanto do Ashok ter sofrido um acidente de trem, um homem que aprecia literatura e ele sobrevivente desse acidente terrível. Depois do filme vai ser inclusive mostrado, né, pro espectador como é que ocorreu isso daí. Gente, realmente acidentes de trem são foda, entendeu? É uma desgraceira geral. Mas assim, aí ele vai ser um sobrevivente e depois vai encontrar a esposa dele, né, que é a Shima. E vai contar todo esse negócio, como é que foi, porque ele vai conhecer a família dela, e diz que ela é uma estudante de música. E ela vai com ele para Nova York, todo esse cotidiano da família, dela tentando se ambientar, que é uma coisa complicada, das diferenças que tem na sociedade, o próprio preconceito em si, já que em alguns momentos você vê que a família está sofrendo preconceito. O filme vai abordar principalmente a questão do drama, né, do Nick, né, que seria uma homenagem que o pai dele deu ao Nikolai Gogol, né, porque ele tava com esse livro em mãos e tal, e esse homem que ele tava conversando, tava falando pra ele que ele precisava muito ir pros Estados Unidos, que ele pegasse uma almofada e bola pra frente, se manda pros Estados Unidos. E ele, um sobrevivente, resolveu homenagear, né, utilizando então, colocando então o nome no filho de Nikolai Gogol. Tem essa questão do filho não aceitar, né, essa denominação, ele quer mudar. Primeiro ele acha legal, aí ele com 4 anos, aí depois ele começa a achar constrangedor. Vai cada vez mais se afastando dos costumes, das tradições familiares, né? E ele quer ser reconhecido como Nick. Uma coisa que eu acho bem interessante é que, embora o personagem do Gogol ali seja o principal do filme, basicamente, mas a maneira como a gente encara a história da migração propriamente dita, ele é sempre usado em contraponto aos pais dele. Então, histórias de migração que mostram como a segunda geração tem dificuldade de se encontrar porque a identidade deles já não tá mais vinculada diretamente com o país de origem dos pais, mas também não é entendida como pertencente ao país aonde nasceu e onde mora totalmente. Existem diversas. E aí ela usa muito
muito a questão da adaptação dos pais dele, da Ashima e do Ashoki, pra contrapor a vivência dele, porque a gente vê daí que pra eles a adaptação é uma necessidade e ao mesmo tempo ela existe lado a lado com a saudade e o desejo de estar em casa, que nunca se realiza completamente nesse país novo, né? Verdade. É mais um filme dela sobre conflito entre tradição e modernidade, né? Sim. E o filme todo, quer dizer, o que aparentemente é um conflito com relação ao nome, é todo um conflito de identidade, de qual pertencimento, em qual cultura ele vai se inserir, né? O personagem principal, o rapaz. O Nick Sim. versus Gogol. Porque a cada momento ele quer um nome diferente, né? Ele assume cada um dos nomes a partir do momento que ele se sente incomodado ou mais familiarizado em cada ambiente cultural. E esse dilema vai perpassar o filme inteiro, até o final do filme, né? Sem descanso. Até porque o Nikhil, né? Que é um nome tradicional indiano dele, seria o nome que foi dado em paralelo ao Gogol. Porque quem deveria ter dado o nome dele seria a avó, né? A avó materna, que escolhe o nome. E isso poderia ser feito ao longo de anos, mas aí chegando nos Estados Unidos a questão foi, você só pode sair do hospital com a criança já registrada, então eles não tiveram nem a chance de, ao dar o nome pra ele, respeitar essa tradição, então o conflito do nome já começa no nascimento. Sim, aí ela já quebra de cara com aquele nossa familiaridade de dar o nome pra alguém, né? E ela já, de forma bem sutil, coloca isso no filme, a diferença cultural entre o país do Ocidente e do Oriente, é bem legal. Porque em determinadas culturas, vamos dizer assim, né, o indivíduo, ele se constrói ao longo dos anos, ele não precisa nascer já ele, né? E isso é uma... O que é muito mais interessante, né, diga-se de passagem. Incluindo culturas brasileiras, né, ameríndias. Sim, ameríndias, né? Lógico, bem mais interessante, né? Então, já é esse choque de obrigar logo um recém-nascido a assumir uma identidade que vai ter que ser a identidade dele pra vida, né? Sim, verdade. E é uma violência, né? Acaba sendo uma violência pra pessoa. E um rótulo, né? Suas preferências, enfim. Cabe aos pais nomear, mas às vezes você vai numa direção contrária daquilo. E a tradição tá ligada a isso também, assim. Dele voltar, não sei se é spoiler, falar que o pai dele morre, mas é importante pra gente discutir o filme. A gente avisou, né? Porque a transição tá aí, cara. Tipo, perder o pai é um negócio muito pesado. E aí ele vai se reencontrar nesse momento. Ele até é muito bonito ele raspar a cabeça, né? Pra ficar igual o pai. É linda essa cena. Muito bonito. Não, e ele se perde, se reencontra diversas vezes ao longo do filme, né? Porque ele tá o tempo todo tentando se negar enquanto identidade, porque ele não se encontra na cultura americana. Naquela cultura de consumismo, aquilo tudo que não é a cultura com que ele foi educado, né? Então tem esse choque o tempo todo do filme, que é bem bacana, bem bonito mesmo, o modo como a Mira Nair constrói isso. Esse foi o filme que mais me emocionou, foi o que eu mais gostei. Eu chorei em vários trechos dele. E eu acho que muito porque a Mira Nair deve ter se colocado de uma maneira tremenda nesse filme. Ela, como a família, fez a diáspora, também mora em Nova York. Então eu vejo como se ela procurasse se reencontrar, de certa forma refletir sobre as raízes e as tradições indianas nesse cinema que ela tá fazendo, que de certa forma também é americano, né? Talvez por isso esse filme pra mim é o que tenha mais influência direta, estética mesmo, do cinema indiano contemporâneo, assim, que a gente percebe que ela coloca elementos que poderiam puxar pra um cinema indiano mesmo, assim, né? E eu acho que é muito isso dela mesmo refletindo essa vivência dela de imigrante. E bem ou mal, querendo ou não, no final ela dá meio que um alíviozinho pro personagem da mãe, que ela só se encontra quando ela volta pra Índia, né? Então fica até assim, a gente fica pensando o que será que a Mira Nair pensa de tudo isso de fato, né? Porque ela hoje em dia mora em Nova York, ela fez essa opção, né? Então, mas será que ela realmente tem essa vontade de um dia se reencontrar na terra dela de origem, né? Porque, de uma certa forma, ela tá valorizando a cultura dela. Mas eu acho que tem essa coisa de buscar as raízes em oposição... Porque todos os filmes têm essa discussão, né, em relação à tradição e à escolha individual, né? A migração, ela é uma escolha individual, mas esses indivíduos, eles continuam ligados às raízes deles naquela tradição específica, né? Então, eu acho que tem muita essa reflexão nesse filme. E até a questão, assim, se a gente for pensar do uso de cores. Eu adorei a quantidade de laranjas que permeiam o filme,
e ao mesmo tempo tem um contraste muito grande quando o casal chega em Nova York e é aquele azul frio, aquela cidade que não acolhe, e enquanto que o cinza, muito cinza também, né? Muito melancolia. Cinza. Isso. E tudo que remete à Índia é muito laranja, é quente, é acolhedor mesmo. Com exceção da morte, né? A morte, ela é branca, né? Então, até tem um certo contraste, porque o Gogol, quando vai pro enterro do pai dele, tá lá a família inteira de branco, e aí a gente já vê a desconexão que é a namorada de preto, né? Ela não consegue se inserir naquele contexto cultural, né? Se adaptar, né? Se flexibilizar para aquela realidade do tipo, a gente quando tá de luto usa preto. Aqui eu não deveria estar de preto. E ela não faz essa tradução, né? E aí tem essa quebra. Não tem preocupação nenhuma, na verdade, dela se inserir na cultura dele. Ele que é obrigado a se inserir na cultura dela o tempo inteiro, né? Tanto é que ela não tem sensibilidade nenhuma. No final ela fala, mas você pode ficar comigo aqui, né? Eles vão lá, sofrem e tal, mas você não precisa passar por isso. Cara, o pai dele tinha morrido, né? Como assim você não precisa passar por isso? E ela fica chorando, né? Ele fala assim, isso não é sobre você, entendeu? Ela é meio egocêntrica mesmo, assim, nesse sentido. Ela quer que ele fique ao lado dela, ela não compreende, né? Ao mesmo tempo, ele também vai arrumar uma esposa, entre algumas aspas, tradicional, que é o que a família quer, e ele também vai quebrar a cara do mesmo jeito. O que é bom pro personagem, de certa maneira. Esse personagem, eu vejo um arco de crescimento mais interessante nele, entendeu? De ele tentar se encontrar em meio a isso tudo aí, né? E é legal também que não acaba no final feliz do casamento, né? Assim, fim de novela e tudo. Não vai ter nenhuma mulher linda entrando e parando na soleira da porta, olhando pra ele, né? Até porque o casamento tradicional dele é só tradicional porque a esposa também é indiana, mas eles também não foram nem arranjados pra casar, embora eles tivessem sido apresentados adolescentes, mas não vingou, né? A mãe mexeu com os pauzinhos, né? Então, falou, liga pra ela tá bonitona agora, meu filho. Mas também tem essa questão de os dois já tinham tido relacionamentos anteriores, então eles estavam fazendo um casamento que agradava os pais pela questão de ambos serem indianos, mas que de certa forma também não era dentro da estrita tradição. Eu achei interessante também, quando eles chegam nos Estados Unidos, o Ashok menciona pra esposa, porque ele é professor universitário, né? Daí ele menciona assim, em comparação com os professores daqui, nossos vendedores de rua se vestem bem. porque é um contraste da sociedade também, né? Porque na Índia tem toda essa coisa do uso de cores, de adornos, de as pessoas estarem sempre muito bem vestidas, e na sociedade ocidental americana, pelo menos, especialmente dentro de um ambiente acadêmico, tudo aquilo que é adorno é visto como uma coisa supérflua, né? Então os professores universitários andam vestidos como mendigos. Uniforme, né? Pois é. E aí, nesse ponto, a gente vê que a mulher, a esposa dele, nunca se rendeu, né? Porque ela continua usando suas vestes de indiana, decora sua casa, comida, tudo. Ela nunca se rendeu à cultura americana. Acho que ela usa até o... Não sei se é assim que fala, claro. Mas é o bindi que eu li, né? Que é aquela pontinha vermelha na testa. Tipo aquele terceiro olho, assim, de maquiagem que todos os filmes têm, né? Bem tradicional. A bola vermelha na mão também. Aquelas tatuagens de rena na mão, né? De noiva. No pé também, muito bonito. Essa questão que eu acho que realmente a Mira Nair tava puxando pra casa, assim, né? Porque o Irfan Khan, ele é um grande astro do cinema, principalmente bollywoodiano, né? Assim, a Índia tem vários cinemas, né? Mas o de Bollywood especificamente, ele é um dos maiores astros. E eu acho que não é à toa que ela colocou ele como protagonista no filme, sabe? Ela tá chamando a casa dela, assim. Inclusive, ele faz uma pontinha no Salam Bombay, novinho, né? Ele é... eu lembrei muito Central do Brasil, porque ele escreve cartas ali na rua. Isso, uma bela participação, verdade. Bem bonita aquela cena. Sim. Cara da vida de Pi, né? É isso, o Irfan Khan é esse mesmo. O Lunchbox também é ótimo. Na hora que eu bati o olho nele, eu falei, caraca, o cara da vida de Pi. Ó, ele tá em Quem Quer Ser um Milionário também, uma ponta. Tô vendo aqui agora. Que coisa. Ele é um dos maiores astros da Índia. Ele é tipo o Wagner Moura indiano, assim, né? Saquei qual é. E olha que ele trabalha, viu, gente? 138 créditos no IMDb. Trabalhou pra caralho. Nossa, ele nem é velho, ele é o quê? De 67, ele é jovem. Trabalhou muito. Ele é o galã, né? Da Índia lá e tal, né? Importante, cara. Não, eu acho ele bonito, mas galã eu acho que não. Tu viu os galãs dos outros filmes, cara? Ele é galã perto dos outros. Esse que é o charme dele. Não, mas o galã de Bollywood é o Salman Khan.
Então vamos lá para considerações finais, falando das nossas impressões de alguns trabalhos da Mira Nair, né? Que ela tem uma quantidade de créditos no IMDb considerável, né? Mas vamos lá saber a impressão da nossa amiga Isabel Wittmann. O que você achou, Isabel? Sei que você gostou. Eu adorei. Todas as diretoras que a gente abordou até agora eu gostei, mas eu acho que eu nunca me envolvi emocionalmente tanto como com a Mira Nair. Talvez por essa questão da migração, que eu também moro longe da minha família, e aí a gente fica pensando nessa questão de aonde que a gente faz a nossa vida e aonde que a gente tem as nossas raízes e tudo mais. A estética dela é impecável, o uso de cores dela é de tirar o fôlego, a fotografia é maravilhosa, as tramas às vezes podem cair pro novelão, às vezes pode ser um melodrama, mas eu acho que a maneira como ela aborda a sociedade indiana é feita com muita sensibilidade e o filme acaba sendo muito envolvente. E é isso, assim, eu amei realmente conhecer a obra dela, e eu vou fazer um jabá meio tangencial, assim, porque a gente acabou falando um pouco de cinema indiano, e tem também um Anticast, o Anticast 232, você precisa conhecer o cinema indiano, que eu participei junto com a Julie Manjirmalani, eu não sei se eu falei o nome dela corretamente, e a gente debateu lá questões sobre o cinema indiano e Bollywood. Eu acho que poderia complementar, assim, quem quisesse conhecer um pouco mais sobre o cinema indiano. Legal, Isabel, bacana, obrigada, querida. E vamos lá para as considerações da nossa amiga Samantha Brasil. Brasil, viu? Brasil, ziu. Oi! Coincidência, Isabel, você tá falando da Julia, porque ela vai estar com o filme no nosso cineclube, né? Agora, dia 11 de agosto. Eu vi. Né, o Viver de Mim, que é um documentário sobre várias mulheres. Bem coincidência essa afinidade aí. E eu concordo com tudo que a Isabel falou. Eu, assim como ela, também gostei bastante dos filmes. Eu vi fora da ordem, né, cronológica, mas me impactou tanto quanto, independente da ordem que eu tenha visto. O que eu acho bacana na Mira Nair é que ela consegue trabalhar o melodrama de forma eficiente, e embora o cinema indiano tenha sempre um senso comum de que é uma coisa meio cafona, piegas, eu acho que ela consegue trabalhar o melodrama sem cair nessas cafonices tão grandes. Entendeu? Tem um pouquinho de cafonice, mas acho que na medida certa, na pitada correta. E eu acho que o que mais legal dela é justamente estar abordando essas problemáticas sociais, principalmente dessa classe mais alta e talvez até um pouco emergente da Índia, de forma sem colocá-la de forma maniqueísta. Eu acho que ela trabalha também com sensibilidade esses temas, e ela mostra uma Índia que a gente não está habituada a ver, né? Por isso que talvez gere esse estranhamento que a gente vai esperando, como a gente conversou aqui no podcast, esperando sobre a pobreza, sobre a desgraça, e ela dá uma outra cara da Índia pra gente. E o fato de ela estar sempre trabalhando essa questão da modernidade versus tradição, também acho que é um ponto alto da obra dela, que se perpassa muito a obra dela, e é interessante. Acho que vale muito a pena conhecer os filmes da Mira Nair, e inclusive outros que a gente não citou aqui, que eu acho que é importante. Legal, Samantha. Obrigada, viu, querida? Vamos lá, então, para as considerações da nossa amiga Stefânia Amaral. Também gostei bastante. Acho que sem querer a gente escolheu 3 filmes muito diferentes dela, cada um com seus aspectos, assim, suas peculiaridades, né, que deu pra ter uma noção, assim, mas eu quero ver mais coisa dela, já fiquei interessado em pelo menos uns 4 desses que a gente mencionou rápido aqui, quero ver. Também vi bagunçada a ordem deles, não foi cronológica não, e em relação a esses momentos que ela é brega, eu adoro, assim, eu sou muito brega. Às vezes. E no geral foi fascinante, assim, gostei muito. Ela também tem esse lado social, né? Tá mais no Salam Bombay, enfim. Mas é isso, indico Mira Nair também, fiquei surpresa. Lindíssima diretora. Obrigada, Stefânia. E por último, eu, né, a chata do podcast, né? Como vocês devem ter reparado, né? Desculpem mesmo. Assim, calhou de justamente os filmes que mencionei eu encontrar alguns problemas, uma questão muito pessoal minha, talvez, né? Mas eu curti, de certa maneira, sim. Não tive aquele olhar exótico, né, do estrangeiro, assim, tentei entender os filmes dentro do contexto dele, né, da realidade que eles vivem. Então, assim, eu vou fazer assim, eu assistirei outros filmes da Mira Nair, porque pra mim funciona assim. Se
se eu não curtir, assistir 3 obras que eu não curti, vocês não tenham dúvida que eu vou atrás dos outros, entendeu? Pra poder conhecer mais, vou atrás da recomendação da Samantha, do Vanity Fair, né? Feira das Vaidades e por aí vai. E eu queria deixar aqui dentro das minhas recomendações, eu descobri aqui que eu assisti uma antologia que ela participa, que é um olhar do estrangeiro sobre a questão do 11 de setembro. Não somente ela, vários diretores, a Samira Mock-Mobaf, o Ken Loach, Claudio Lelouch. Ah, esse filme é massa demais, né, gente? Do Shoei Mamura, né? Se o momento em que os aviões estão batendo nos prédios, né? No World Trade Center. O que tava acontecendo, né? O que tava rolando no Egito, Israel, Japão, México, França. Então isso é muito interessante. O segmento dela, obviamente, é o segmento da Índia. E eu gostei na época, que são bem legais. São histórias curtas, assim, são 11 diretores com a perspectiva do país deles sobre o 11 de setembro. Então, né? E tal. E não me levem em consideração, assistam tudo, entendeu? Não, e vem esse filmaço com a Lupita aí, né? Vamos esperar. Quero até assistir no cinema, viu, gente? Tô na torcida também. Então vamos aí falar pros ouvintes onde que eles conseguem conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. Vamos dar um disclaimer aqui, Isabel, que a gente tá de casa nova. Estamos agora fazendo parte da família Anticast, né? Primeiramente, agradecer ao Ivan. Nós somos as nobres vencedoras de um concurso, seja o novo podcast do Anticast. Aê! Cá estamos nós, firmes e fortes. E muito gratas e felizes. Agora nós passamos a fazer parte da família de podcasts do Anticast, então o nosso conteúdo vai estar disponível no anticast.com.br/podcast/feito por elas, mas quem já está acostumado a acessar pelo cinemafeitoporelas.com.br vai ser redirecionado ao site novo. O nosso podcast ele tá trocando de feed. Quem tinha assinado o feed antigo, nós pedimos para assinar o feed novo, que já vai estar disponível para vocês. Os nossos demais contatos permanecem o mesmo, tem a nossa página no Facebook, Feito por Elas, o Twitter, Feito por Elas _, o Instagram, que também é Feito por Elas _, e quem quiser mandar um e-mail ou comentar pro cinemafeitoporelas@gmail.com. Obrigada, Isabel. Então, nós vamos falar aqui também, aproveitar o nosso momento e falar onde o pessoal consegue encontrar o nosso outro conteúdo também, né? Porque nós somos mulheres versáteis, né? A gente não para, a gente tá falando de cinema feito por mulheres aqui. Isabel, aonde que o pessoal consegue encontrar o seu trabalho excepcional na internet, minha amiga? Ai, obrigada. Então, eu escrevo no estantedasala.com. Lá a gente tem críticas de cinema e também análises de figurino e direção de arte. Eu também tenho a coluna de figurino e direção de arte no cinemaencena.com.br e lá eu participo também do podcast. É isso. E você, Samantha, onde que o pessoal consegue encontrar o teu trabalho? Que você fala muito sobre feminismo, né? E tal, na internet, divulga cinema feito por mulheres. O pessoal pode te achar. Divulgue seu trabalho, por favor, minha amiga. E da Camila também, apesar de não estar presente, né? Isso, então. Eu e Camila, vocês podem achar a gente no Cineclube Delas, na fanpage do Facebook. Pode me achar também na página da Partida. E essa semana eu tô estreando uma coluninha no Delírio Nerd pra falar também sobre cinema, sobre a ótica feminista. Legal. Excelente, excelente. Visitem, por favor, o trabalho da Samantha também, da Isabel. E você, Stefane. Stefane, que pra quem não sabe, além de tudo, agora é a nossa curadora lá do Instagram, Feito por Elas, além dos discos da ST, né? Tô chique demais, mais demais, um Instagram na minha lista aí. Então, além do disco da ST que a Angélica falou, que é uma coisa, um projeto novo, né? Que eu só coloco um disco por dia que eu gosto e é isso, eu me divirto. Se vocês quiserem conhecer as músicas que eu gosto, é isso. Eu tô freneticamente no Cinema em Cena, já tem um tempo. Eu faço quase que um pouco de tudo lá, junto com a Isabel também, né? Então dei uma moral lá no CC. Stefânia escreve as notícias, redige as colunas, participa dos podcasts. Caramba, Stefânia palpa toda a obra, né, cara? Stefânia arrebenta também. Parabéns, Stefânia. Valeu demais. E a sua host aqui, eu sempre menciono o blog que eu participo no começo do podcast, mas quem não sabe, né, eu sou host também lá no Masmorra, né, que deve voltar futuramente a ser Cine Masmorra, né, onde a gente fala de cinema alternativo, fala de séries e tal, que a gente busca apresentar alguns trabalhos interessantes aí pros ouvintes, né, nosso trabalho no podcast. Então, no finalzinho do podcast aqui, a gente sempre faz a divulgação do próximo tema, para vocês poderem assistir, caso não tenham assistido os filmes. Qual é o próximo tema e quais são os filmes, Isabel? A próxima diretora que nós vamos abordar vai ser a Ana Mui Laerte, que é uma diretora aqui do Brasil. Claro que agora todo mundo conhece, porque o filme dela, Que Horas Ela Volta, fez muito sucesso. Então nós falaremos justamente do Que Horas Ela Volta e mais outros 2 filmes anteriores dela, que são Durval Discos e É Proibido Fumar.
alto mar. Ah, excelente. Estou aguardando ansiosamente, viu? É isso, gente. Agradecer então sua audiência. Todos os links mencionados estão aí bonitinhos, tá? Na postagem. Visitem sempre o blog, comentem que a sua opinião é fundamental, né? Para que a gente possa chegar ao ponto do nosso trabalho que fique legal para você também. Então comente, tá? Participe. E muito obrigada, né? Até o próximo podcast. Até mais. Tchau. Tchau. É isso aí. It is so unlike all that I perceive through my senses.